Por que produtoras boas continuam sendo ignoradas no mercado de eventos? Sejam muito bem-vindos aos nossos encontros que acontecem de forma semanal, onde nós conversamos sobre o mundo de eventos com a visão de negócios. Mais uma vez, produzimos eventos porque amamos, temos muita paixão por isso, mas é importante que você cuide da sua empresa como negócio que ela é e como você vai, de alguma forma, escalar a sua empresa e se posicionar no mercado de eventos. Eu sou Joyce Martins, produtora e mentora de eventos, e eu te ajudo a se posicionar no mercado de eventos e fechar contratos com valor acima da sua concorrência. E sempre nos encontramos aqui e falamos sobre um tema específico, e hoje não seria diferente, porque nós vamos falar porque você, mesmo sendo uma boa profissional, tendo muitos talentos, você ainda continua sendo ignorada pelo mercado. Ou seja, o mercado não te enxerga como algo relevante. O mercado não te vê como uma autoridade. Quando eu falo mercado, eu falo sobre o cliente. Ele não consegue entender e enxergar você na autoridade que você é. E com isso, ele não consegue muitas vezes dar valor ao seu preço e valor à sua entrega. E muitas vezes você consegue sentir que eu continuo sendo de alguma forma descartada no mercado. Quando ele encontra um concorrente que vai ofertar um valor mais baixo, ele aceita aquele concorrente e fecha contrato com ele. Mesmo você sabendo que a sua entrega é muito superior a este concorrente. E o que você deve fazer para que você consiga mudar essa chave e deixar de ser ignorada? Por que nós temos muitas produtoras que são muito realmente requisitadas, buscadas e querem pleitear por um único lugar na sua agenda? Porque o cliente entende muito bem, ele consegue perceber o valor da entrega dessa produtora. E se você não consegue entregar para o seu cliente uma percepção de valor, é muito comum que ele realmente te descarte. Se ele encontrar um profissional que tem uma precificação muito, na verdade, abaixo que a sua, ele vai descartar. Ou se ele entender que o seu trabalho está em um posicionamento de comparação, ele te descarta, né? E como que você vai fazer para que isso não aconteça mais, tá? Eu preciso que você entenda que a falta de diferenciação, ela pode trazer isso. Se você não consegue se posicionar no mercado com a diferenciação da sua entrega, do que você faz, você não consegue se posicionar. Se você faz aquilo que todos os concorrentes fazem, eu sempre menciono muito para minhas alunas, né? Ctrl+C ou Ctrl+V, né? Eu copio tudo aquilo que o mercado está ofertando e você não consegue se posicionar, demonstrar qual que é a sua diferenciação de mercado, o cliente ele vai continuar te comparando e a comparação pode ser muitas vezes na consequência de ser ignorada no mercado. Você não é relevante. Você vai ser relevante se o seu preço talvez atender aquilo que o cliente quer pagar pelo seu trabalho. E quando você aceita ser paga pelo que o cliente quer te ofertar, ou seja, você diminui o seu valor porque o mercado está assim, porque eu preciso diminuir senão eu não consigo fechar contratos, significa muitas vezes que você não tem o que? Posicionamento. Você não conseguiu entregar valor e o que você é e a sua diferenciação no mercado, tá bom? É muito importante que você entenda também que a comunicação, ela precisa existir, mas não de forma comum. Não seja apenas mais uma produtora como as demais. Apresente o seu diferencial, inclusive na comunicação. Entenda o mercado, entenda que eventos ele é vivo, entenda que eventos ele precisa e ele é transformado a cada dia. Nós produzimos eventos, mas não é a forma que você fez há um ano que você vai replicar neste ano, né? Eu sempre falo quando eu finalizo meus eventos que é importante que eu tenho sempre isso como meta, né? Como que eu vou melhorar a próxima edição? E quando eu falar edição, não é você pensar que eu vou mudar apenas a nomenclatura dos clientes, não é sobre isso. Quando você quer potencializar a sua marca, a gente quer sempre ouvir que, uau, esse evento só podia ter sido você. A sua entrega é quando você tem como meta e objetivo, eu preciso me superar. Preciso superar a minha marca, superar o que a minha marca entrega, ou aquilo que o cliente tem como parâmetro. Lá no seu evento você vai conseguir superar. E tudo isso eu só consigo se são estratégias. Eu tenho que ter uma boa estrutura e um bom método para fazê-lo, né? E entender como que eu vou vender tudo isso para o meu cliente, né? A gente tem um módulo no nosso curso, né, os eventos que lucram, que a gente fala muito sobre isso. Como você vai conseguir persuadir muito o seu cliente sempre com verdade, tá? A verdade, ela na verdade leva e ela potencializa a sua credibilidade, tá, no mercado. Então, como que você faz isso e vende o seu valor para o cliente? Isso é importante. Mas isso pode acontecer muitas vezes com a sua forma de apresentar quem é você. Tá? E tudo isso são estratégias que você precisa aprender a como fazê-la. A gente tem um módulo bem específico aqui no nosso
curso Eventos que Lucro, que a gente de alguma forma orienta os nossos clientes a fazerem isso e tem sido transformador, tá? É importante que você saiba como fazer. Então, quando você muitas vezes está fechando o seu negócio, se você tem uma comunicação muito comum, ou seja, eu forneço X pessoas, eu vou entregar para você isso, eu chego no evento tal horário, é uma comunicação muito comum. Seu cliente já escutou isso de diversos concorrentes e fornecedores também. E você vai ser o quê? Mais uma mencionando o mesmo, tá? Quando você tem muitas vezes um posicionamento invisível, eu não quero dizer a você que o invisível significa que você não consegue publicar todos os dias nas redes. Não é isto. O que você entrega como evento é tão comum que ninguém comenta. Ninguém pergunta, nossa, quem que é essa produtora nesse evento? O que ela entregou? Porque as pessoas vão perguntar o que é esse evento, quem que é que está assinando esse evento quando ela sente que tem algo diferente. Se você trabalha com eventos sociais e se você entregar sempre o mesmo, que as pessoas já estão realmente ali com a expectativa, todo nosso cliente ou convidado, ele vem com uma expectativa. Se você entrega aquilo que ele espera, não superou, não trouxe nada memorável, não tem por que ele perguntar quem que é o produtor de eventos. Mas se você consegue de alguma forma, superar a expectativa, entregar algo diferenciado, o cliente começa a perceber que aqui é diferente. Sem querer, você consegue de alguma forma ter um posicionamento diferenciado, a sua fala é diferente, né? Você consegue, através de comunicação, a forma que você fala com o seu cliente, demonstrar o seu posicionamento. E se você não faz, você continua sendo o quê? Uma produtora muito invisível, você é muito comum, tá bom? É importante que você entenda que se eu tenho uma execução sem estratégia, quando eu falo sem estratégia, não está realmente relacionado com o cronograma, que você precisa seguir um cronograma e execução. Isso é execução, é o fazer. Produtora de eventos estratégica, ela pensa na gestão, em como fazer, tá? Se você tem uma execução sem estratégia, por que vai acontecer isso? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta? Se não tem estratégia, você também vai continuar sendo mais uma produtora de eventos sem nenhum diferencial. E é muito comum que você seja aí substituída pelo seu cliente. Então, quando a gente fala muito de execução sem estratégia, você saber que por que eu estou executando isso nesse evento? Qual que é o motivo? Qual que é o objetivo? Ele vai me levar aonde? E isso precisa acontecer. Se você não faz essa ferramenta, não utiliza isso como algo muito base no seu evento, você vai ser vista como uma produtora que entregou um bom evento. Você vai receber aplausos, você vai receber obrigada produtora X, mas você não fez diferença nenhuma na percepção do seu cliente ou do convidado. Quando a gente consegue entregar um evento e chega para você propostas de nossa, você tem agenda no dia X? Você pode começar a entender que você entregou além da expectativa ali do seu cliente e também daquele convidado ou participante no evento, tá? E como que você sai desse nível operacional? Eu preciso sair do nível operacional se eu não quero ser ignorada no mercado de eventos, tá? E como que eu faço? Pare de pensar que produzir eventos é você seguir perfeitamente o cronograma e entregar tarefas. Mais uma vez eu falo muito sobre isso. Entregar tarefas é você ser uma produtora que executa. Você não está sendo uma produtora que pensa gestão. Saia desse nível operacional. Você precisa compreender que ser produtora de evento não é você entregar um cronograma perfeito, planilhas. Isso é execução. Quem tem uma boa interpretação, talvez possa conseguir perfeitamente conduzir uma boa execução descrita ali, ou no seu checklist, ou no seu cronograma de eventos. Se ele for realmente uma pessoa que tiver um senso de organização, ela até pode conseguir executar muito bem as tarefas. O seu nível precisa ser modificado. Saia do operacional e vá para um nível de condução estratégica do seu evento. Se você consegue entregar isso para o seu cliente, ele começa a te visualizar de outra forma no mercado. Mais uma vez, como eu sempre falo pra vocês, ele começa a observar e falar, o evento com essa produtora vai ser diferente. Ele tem a certeza. Ele sai na reunião com você pensando, talvez, como que eu vou fechar o contrato com essa produtora porque eu preciso ter ela no meu evento. Essa chave que você precisa, de alguma forma, clicar esse botão, esse sentimento no seu cliente, quando ele vai até você, quando ele vai no seu escritório, quando ele vai realmente fechar ali em uma conversação, uma proposta de eventos, tá? Se ele conseguiu te ver além do operacional, se você conseguiu entregar ele além do operacional, você para de ser substituível. E isso é muito claro. Mas para tudo isso acontecer, eu preciso entender como eu faço isso.
tá bom? Vocês sabem muito bem, eu sou uma mentora de eventos e eu tenho, na verdade, um módulo específico que meus alunos falam também sobre isso, e isso é importante. Então, foi uma satisfação estar com vocês aqui e eu te encontro em um outro momento com essa virada de chave.